Olá, aluno! Olá, aluna! Bem-vindos a mais uma aula de arte e dessa vez nós vamos revisar. Nós vamos fazer uma revisão de arte para deixar vocês aptos a fazer a avaliação do caderno 2, ok? Do segundo bimestre. Então vamos lá. Aqui nós vamos analisar uma obra renascentista. Como professora, como nós vamos analisar uma obra renascentista? Por onde eu começo? Primeiro você precisa conhecer e entender as características da pintura renascentista. Lembra que a gente estudou sobre isso? O que o Renascimento trouxe? Ele trouxe características da Idade Média? Ou ele veio renascendo, trazendo um novo nascer, né? Com uma diferente visão do que foi a arte na Idade Média? Sim, foi exatamente isso que aconteceu. O Renascimento, ele não trouxe nada da Idade Média, pelo contrário. Ele rebuscou o classicismo, ele rebuscou o naturalismo, o realismo, né, das figuras. Então, uma das características importante do Renascimento, da pintura renascentista, é que ela busca o naturalismo, o realismo. Ela busca apresentar, busca fazer representações figurativas do corpo o mais natural possível. Né? Por isso esse nome, naturalista, porque ele busca trazer, chegar o mais próximo da realidade possível. Uma das diferenças também da pintura renascentista para a Idade Média foi que ela trouxe consigo as diferentes colocações das cores. Enquanto na Idade Média nós vimos muitas cores chapadas, a falta da perspectiva, no Renascimento a gente vai falar sobre isso, sobre a perspectiva, sobre a utilização do claro e do escuro para dar a sensação de volume. Você vê que a gente consegue identificar no corpo da mulher o volume aqui no abdômen da mulher, do seio da mulher, do músculo do braço do homem, inclusive aqui, ó, dele soprando, pegando um fôlego, enchendo as bochechas. Ó, a questão do tecido, do volume do tecido. Olha esse tecido que está com essa mulher. Olha a roupa da mulher. A gente consegue identificar o volume das coisas por causa da utilização do claro e do escuro. Então, essas características são importantes. Então, se na avaliação você se deparar com uma pintura renascentista, você pode colocar essas características, né? Eu quero que você estude, que você pegue seu caderno 2, que você estude exatamente sobre isso, sobre as características da pintura renascentista, tá? A busca do naturalismo, a busca do realismo, né? Eles procuravam se aproximar ao máximo da realidade, a perspectiva, a questão da profundidade da obra, não é verdade? Essa questão que a gente até viu lá com Leonardo da Vinci, né, que ele usou a técnica de esfumato para dar a sensação de perspectiva, de profundidade da obra. Nós vimos também que existe a perspectiva linear, lembra? A perspectiva aérea. Então, essa questão também é uma característica muito importante na pintura renascentista, né? A busca da perspectiva, não é verdade? Então, eu peço que vocês releiam, que vocês estudem mais, tá? Sobre essas características da pintura renascentista, ok? Nós vamos falar sobre os Médicis, então. Quem eram, né? Quem eram os Médicis? Os Médici eram uma família rica, família de banqueiros, famílias de comerciantes de grande poder na cidade. De que cidade nós estamos falando? De Florença. Então, eles foram uma família que, por causa da sua condição financeira,
eles acabaram sendo grandes entusiastas das artes, ou seja, eles facilitaram o patrocínio dos artistas. Então, esses artistas foram chamados de mecenato. Lembra que nós falamos sobre isso? Mecenato são artistas que foram patrocinados por essa família rica, por essa família burguesa, por essa família que podia patrocinar. Então, inclusive o Renascimento, ele teve uma expansão artística enorme por causa dessa influência, desse patrocínio dessa família rica, né? Eles eram grandes entusiastas das artes. Eles gostavam tanto que eles patrocinavam, né? Os artistas, né? Porque com certeza os artistas precisavam, né, viver de artes, viver de suas obras. O material que era utilizado não era barato. Então, essa família burguesa, rica, comerciante, de banqueiros, eles patrocinavam os artistas renomados, ok? Estuda também um pouquinho sobre essa família aí. Aí a gente entra também, pode acontecer de haver alguma questão falando sobre a comédia dell'arte. A gente estudou sobre isso, lembra? A gente falou sobre isso, falamos sobre os personagens, né? O Brighella, o Arlequim, o Capitão, a Colombina, o Pantaleão, a Enamorada, o Doutor, o Polichinelo. Nós vimos que a comédia dell'arte acontecia em locais públicos, como as ruas, como a praça, ao invés de palácios e teatros. Essa comédia, esse teatro não acontecia nesses locais, acontecia em locais públicos, tá? Os textos que eles abordavam era de tema de cotidiano, de linguagem coloquial, ou seja, era uma língua falada normalmente pelas pessoas normalmente, né? Não era um linguajar sofisticado, mas era de uma forma coloquial, uma forma que todo mundo falava, que era normal de todo mundo falar, né? O repertório da comédia dell'arte era com cenas de piadas e réplicas, né? Então, nós também vimos que a impressão era que eles improvisavam a todo momento. Então, o improviso era uma característica assim dominante da comédia dell'arte. Então, se lançava um tema do cotidiano comum e eles, a maioria do tempo, improvisava de maneira cômica, de maneira divertida. Então, o improviso era uma característica bem marcante desse tipo de teatro que perdurou por muitos anos. Deem uma olhadinha lá também e releiam sobre a comédia dell'arte. Aqui agora nós vamos falar sobre a última unidade, que é a representação figurativa do corpo. Nós também falamos isso na videoaula que a gente falou sobre a unidade 4, lembram? Aqui nós temos duas imagens. Uma é de um autorretrato, ou seja, o próprio pintor se pintou. Aqui nós vemos um autorretrato completamente realista. É até difícil dizer que é uma pintura, parece mesmo um retrato, não é verdade? Então, essa característica é bem realista, naturalista. Olha o braço, olha o pulso dele, as características assim bem aguçadas, bem naturais. E aqui a gente vê uma representação figurativa deformada. Essa imagem aqui é uma imagem cubista. Então, o cubismo ele não tinha preocupação de retratar algo natural e realista. Eles não tinham essa preocupação. Até porque, quando se fala em representação figurativa, não é necessariamente você precisa representar de maneira mais realista. Não. Você pode representar, sim, de a forma com que você desejar. Então, aqui a gente vê uma obra fiel, uma pintura naturalista, a realidade, a cópia da realidade, e aqui a gente vê uma obra deformada, porque a gente vê assim uma coisa desproporcional, deformativa. Olha o rosto dessa pessoa. A gente sabe que é um rosto, na verdade, mas não condiz com a realidade. A gente vê aqui, olha o rosto pequenininho dessa mulher, olha o bração, a mão é relativamente enorme em relação ao rosto. Então a gente vê uma deformidade. Então também peço que vocês estudem sobre
a representação figurativa do corpo, ok? Eu espero que vocês façam uma ótima avaliação. Se você seguir essa diretriz que eu dei aqui, se você estudar sobre esses temas aqui, você vai realizar uma avaliação com excelência. Então, boa sorte. Pegue seu livro. Você está autorizado a utilizar o seu livro na hora de realizar a avaliação, ok? Essa avaliação é simples, é intuitiva, são apenas 4 questões. E aí, se você seguir essa videoaula e se você seguir também o seu livro ao lado, lá na hora de fazer, você com certeza vai ter um bom êxito nessa avaliação, tá bom? Eu desejo para você uma boa sorte, aluno e aluna. Até lá!